Olá a todos! Nesta aula vamos falar de crédito automóvel, um tipo específico de crédito aos consumidores. Recorde que o crédito aos consumidores atribui aos clientes bancários um conjunto de direitos e deveres específicos. São classificados como crédito aos consumidores os empréstimos concedidos por instituições de crédito a pessoas singulares que utilizem esse dinheiro para fins não profissionais. Por exemplo, se um comerciante pedir um empréstimo para comprar um automóvel para transportar as mercadorias que vende, essa compra tem um fim profissional, já que se destina ao exercício da sua profissão. Mas se o mesmo comerciante recorrer ao crédito para comprar um automóvel para uso familiar, a finalidade do crédito já não é profissional. Este último contrato é considerado crédito aos consumidores. O primeiro não é. O crédito automóvel é um compromisso financeiro que vai ter impacto no nosso orçamento familiar durante alguns anos. Por isso, além de ponderarmos bem a decisão de recorrer ao crédito, é importante conhecermos as características do empréstimo que vamos contratar e avaliar as alternativas propostas por várias instituições de crédito. O crédito automóvel é o crédito que se destina a financiar a aquisição de automóveis ou outros veículos, mas existem várias modalidades de que vamos agora falar. Uma das modalidades de crédito automóvel é o crédito com reserva de propriedade do veículo a adquirir. Nesta modalidade, a instituição de crédito empresta o dinheiro para a compra do automóvel e, como forma de garantir o seu reembolso, registra o direito de reserva de propriedade sobre o carro na conservatória do registro automóvel. Isto não significa que a instituição seja a proprietária do veículo. O carro fica registado em nosso nome, mas a reserva de propriedade permite à instituição assumir a propriedade do carro em caso de incumprimento do empréstimo. O crédito pode também ser concedido sem que haja reserva de propriedade do veículo. Neste caso, são geralmente exigidas outras garantias, como a fiança ou a livrança com aval, de que falaremos mais à frente e também na aula sobre responsabilidades de crédito e garantias. Outras modalidades de crédito automóvel são a locação financeira, também conhecida por leasing, e o ALD, aluguer de longa duração. São modalidades em que a instituição de crédito fica com a propriedade do automóvel. Ao longo do contrato, utilizamos o carro em contrapartida do pagamento de uma renda mensal. A grande diferença entre o leasing e o ALD está no final do contrato. No leasing, podemos optar por ficar com o automóvel no final do contrato mediante o pagamento de um valor, o chamado valor residual, que está inicialmente definido no contrato. Se optarmos por não pagar o valor residual, temos de devolver o automóvel à instituição. Pelo contrário, no ALD, temos a obrigação de pagar o valor residual e ficar com o automóvel. Tanto no leasing como no ALD, só após o pagamento do valor residual é que a propriedade do veículo é transferida para o nosso nome. Quando pretendemos comprar um automóvel, podem ainda propor-nos um contrato de renting, também conhecido por aluguer operacional de viaturas, AOV. Este aluguer de veículos é feito mediante o pagamento de uma renda mensal e tem geralmente associado um conjunto de serviços, como por exemplo os serviços de manutenção do carro ou de substituição de pneus. Todavia, o renting não é um empréstimo nem é contratado com uma instituição de crédito. Por isso, não é uma modalidade de crédito automóvel e não se enquadra no crédito aos consumidores. Resumindo, como modalidades de crédito automóvel, temos o crédito para a aquisição de automóvel com ou sem reserva de propriedade, o leasing, ou locação financeira, e o ALD, aluguer de longa duração. Conhecendo as várias modalidades possíveis de financiar a compra de carro, vamos agora ver as características do crédito automóvel que devemos ter em atenção antes de contratarmos o empréstimo. Em qualquer das modalidades de crédito automóvel, o montante de crédito e o prazo de reembolso são definidos à partida. Por exemplo, podemos ter um empréstimo de 15 mil euros a reembolsar no prazo de 4 anos. Tal como no crédito pessoal, no fim do prazo de um crédito automóvel, o empréstimo fica pago. Além do montante e do prazo do empréstimo, devemos ter em conta a taxa de juro, que pode ser variável ou fixa. A taxa de juro variável tem duas componentes: o indexante, a Euribor a 3 meses, a 6 meses ou a 1 ano, e o spread, que é definido no momento da contratação.
Como o valor do indexante é revisto periodicamente, de acordo com o prazo da Euribor, o valor da prestação mensal varia ao longo do tempo. Também existem empréstimos com taxa de juro fixa, que é definida no momento da contratação e se mantém ao longo do prazo do empréstimo. Outro aspecto a considerar é o regime de reembolso, isto é, a forma como vai ser pago o empréstimo. Em geral, no crédito automóvel, o reembolso é feito em prestações constantes de capital e juros. No crédito automóvel, com ou sem reserva de propriedade, o que pagamos mensalmente chama-se prestação, enquanto no leasing e no ALD, como vimos, chama-se renda. Como vimos também, no leasing e no ALD existe um valor residual a pagar no final do contrato, ou seja, há uma parte da dívida que fica para pagar no final do prazo. Este valor residual é muitas vezes um montante significativo e superior às rendas mensais. Também no crédito automóvel com ou sem reserva de propriedade, é comum existirem contratos que prevêem o pagamento de parte da dívida no fim do prazo. É o chamado diferimento de capital. Quanto maior for o valor residual ou o montante de diferimento de capital, menores serão os pagamentos mensais, mas, em contrapartida, maiores serão os encargos com os juros ao longo do empréstimo. Além disso, é especialmente importante planear o orçamento familiar para estarmos preparados para pagar esse valor no final do contrato. Devemos também analisar todos os custos do crédito. Além dos juros, de que já falámos, existem comissões, despesas, impostos e custos com seguros que a instituição de crédito possa exigir. Podem também existir comissões cobradas no início do contrato, como as comissões de abertura, de dossiê ou de análise do processo de crédito, e comissões cobradas ao longo do contrato, relativas ao processamento das prestações. No leasing e no ALD, podem ainda existir comissões cobradas no final do contrato, relacionadas com a transferência de propriedade do automóvel. No crédito automóvel, existem duas medidas que refletem os custos totais do crédito: a taxa anual de encargos efetiva global, TAEG, e o montante total imputado ao consumidor, METIC. A TAEG indica os custos totais do crédito em percentagem do montante do empréstimo. O montante total imputado ao consumidor corresponde ao valor global que pagamos pelo empréstimo, ou seja, é a soma do montante do empréstimo e dos respectivos custos com juros, comissões, impostos, seguros e outros encargos. A TAEG e o montante total imputado ao consumidor devem ser utilizados para comparar diferentes propostas de crédito. De salientar que o crédito automóvel, tal como todos os empréstimos que se enquadram no crédito aos consumidores, está sujeito a um regime de taxas máximas. De acordo com este regime, no momento da assinatura do contrato, a TAEG não pode ser superior à taxa máxima em vigor para o tipo de crédito em causa. No crédito automóvel, as taxas máximas variam consoante a modalidade de crédito, mas também consoante o carro seja novo ou usado. Os empréstimos para a aquisição de carros usados estão sujeitos a taxas máximas superiores às dos empréstimos para a compra de carros novos. É o Banco de Portugal que calcula e publica trimestralmente as taxas máximas em vigor para cada tipo de crédito aos consumidores. Estas taxas podem ser consultadas no portal do cliente bancário do Banco de Portugal. Na contratação de crédito automóvel, as instituições solicitam normalmente a prestação de garantias, como a reserva de propriedade, de que já falámos, a fiança, o penhor ou a livrança com aval, por exemplo. As instituições podem ainda exigir seguros, como os seguros de vida e os seguros de proteção ao crédito, que podem assegurar à instituição o reembolso do empréstimo em determinadas circunstâncias. Nos contratos de leasing e ALD, as instituições de crédito também obrigam à contratação de seguros automóvel com coberturas de danos próprios do veículo, ou seja, com coberturas que vão para além dos seguros de responsabilidade civil obrigatórios por lei, os chamados seguros de terceiros. Os custos dos seguros com coberturas de danos próprios devem também ser analisados na contratação desta modalidade de crédito automóvel. Para um maior detalhe sobre este tema, podem assistir às aulas sobre responsabilidades de crédito e garantias. Importa ainda referir dois aspectos a ter em consideração após a assinatura de um contrato de crédito automóvel.
O primeiro relaciona-se com a possibilidade de desistirmos do contrato de crédito automóvel durante 14 dias após a sua assinatura. É o chamado direito de livre revogação. Não é necessário apresentar uma justificação para desistirmos do contrato, mas temos de avisar a instituição de crédito por escrito, devolver o dinheiro que nos foi emprestado e pagar os juros relativos ao período de tempo que passou. O segundo aspecto relaciona-se com a possibilidade de reembolso antecipado, ou seja, com a possibilidade de pagarmos a qualquer momento todo ou parte do dinheiro que pedimos emprestado. Para isso, devemos notificar a instituição de crédito por escrito com uma antecedência de pelo menos 30 dias. A vantagem do reembolso antecipado é reduzir o valor da dívida, o que permite reduzir o valor das mensalidades e pagar menos juros pelo empréstimo. As instituições de crédito não podem recusar um pedido de reembolso antecipado, mas, em alguns casos, podem cobrar uma comissão por essa operação. Nos empréstimos com taxa de juro variável, não pode ser cobrada qualquer comissão pelo pagamento antecipado, mas se a taxa de juro for fixa, podemos ter de pagar uma comissão por esta operação. Contudo, essa mesma comissão não pode exceder os 0,5% do montante que pagamos antecipadamente se faltar mais de um ano para o termo do contrato. E não pode exceder 0,25% do valor que pagamos antecipadamente se faltar um ano ou menos para o fim do contrato. Todas as características de um crédito automóvel, como de qualquer crédito aos consumidores, são apresentadas na respectiva ficha de informação normalizada, a FIN, e também no contrato de crédito. As instituições são obrigadas a disponibilizar esta FIN antes de contratarmos o empréstimo e, caso o solicitemos, temos também direito a receber previamente a minuta do contrato de crédito que vamos assinar. Chamamos a atenção para o facto de a instituição de crédito não ser obrigada a aprovar o pedido de empréstimo. Por último, salientamos que é usual o crédito automóvel ser contratado com a intervenção do ponto de venda, ou seja, do stand onde adquirimos o automóvel. O stand aqui atua como intermediário de crédito, mas o empréstimo é sempre contratado com uma instituição de crédito. Nestes casos, mantém-se a obrigação da instituição de crédito disponibilizar a FIN, mas esta é geralmente entregue através do stand. E assim termino esta aula. Espero que a distinção entre as várias modalidades de crédito automóvel seja útil e que as principais características deste tipo de crédito tenham ficado claras. Até breve.